boas-vindas a bordo. Bom dia. Bom dia. Obrigada. Bom dia, Fabrício. Bom dia. Estou vendo a Carla aqui, a Edinalva, a Tereza, Beatriz, a Marielle e a Kátia. Isso. E aí, como vocês estão hoje? Quem quer falar aí? Uma de cada vez, gente. Eu estou animada, feliz, com expectativa, assim, lá em cima, com essa mentoria que nós vamos ter agora. Sei que você vai ter muito para agregar na nossa vida, então estou bem animada. Excelente. Isso já é o princípio básico da gente vencer na vida. Você está predisposta à mudança, predisposta ao aprendizado e principalmente a escutar as outras pessoas. Eu, inclusive, vou falar um pouco sobre isso. Vou falar um pouco sobre como eu tinha uma ideia de falar uma coisa, mas Deus falou muito comigo durante o banho agora, quando eu voltei da corrida, e eu mudei muita coisa do que eu ia falar. Eu acho que o mais bacana isso é quando a gente se permite ouvir a voz de Deus e transbordar dessa forma. Obrigado, Carlos. Quem mais quer falar um pouquinho sobre vocês para que eu possa conhecer um pouco sobre vocês? Pode falar, Ludiane. Não sei se você tinha intenção de falar. Também estou aqui no 2, estou no carro, voltando do Pilates. Ai, parei. Está falhando um pouquinho, Tereza, mas daqui a pouco deve ressincronizar e deve ser alguma... A Tereza está em trânsito. Deve dar alguma instabilidade aí da internet. Sim. Enquanto isso, quem mais gostaria de contribuir? Pode falar, Edinaldo. Bom dia, estou muito animada, né? Mais um dia que a gente tem, que Deus nos dá, e aí a gente tem que estar animado. Né? Então, gente, desculpa, eu estou dirigindo, estou voltando para casa. Eu só agradeço a você por estar aqui contribuindo com a gente. Muito obrigada. Obrigado, Edinaldo. Queria aproveitar e perguntar, enquanto a gente aguarda um pouquinho as outras pessoas entrarem, olha, temos o Agnaldo. É o Agnaldo mesmo ou alguém está utilizando o telefone dele? Alguém pode falar se o Agnaldo é mentorado? Eu acho que ele está utilizando o telefone. Ah, tá. Por que eu estou perguntando? Porque uma das coisas que eu quero conversar com vocês aqui, esperar um pouquinho para ver se outras pessoas entram, é sobre uma coisa que eu senti há bastante tempo. A maior parte das mentorias que eu sou convidado para falar sobre a arte de comandar é essencialmente de mulheres, mas eu tenho notado que tem muitos homens hoje que passaram a se permitir participar desse tipo de evento, de mentoria, de treinamento, de imersão. Então, por isso que eu perguntei, porque às vezes eu fico falando meninas, meninas, e aí tem algum homem que está participando também. Então, se você puder me ajudar, eu só esqueci o teu nome, você que está de moduladora? É a Bia, Beatriz. Bia, tá. Então, só me fala um pouquinho, Bia, enquanto as pessoas vão entrando. Um pouquinho de barulho aqui, estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu queria só entender mais ou menos quantas pessoas normalmente participam, se a gente aguarda um pouco mais, se eu já começo, só para eu saber. Certo. O horário das nossas isso acontecem sempre às 8 da manhã, tá? Tá. Na maioria das vezes o pessoal entrando no serviço, tudo, sempre entra em torno de 25 pessoas. Mas a gente tem no clube hoje 120 pessoas. Aí a mentoria ela fica gravada, então o pessoal, na maioria das vezes, assiste ela gravada mesmo. Então, acho que já pode dar excelente. O pessoal vai entrando.
Ah, excelente, então. E a maioria são mulheres ou essencialmente mulheres nesse grupo? Somente mulheres. Mas é liberado para homens também, mas somente mulheres a gente tem no clube hoje. Maravilha, então. Bom, eu queria perguntar antes da gente começar, só para eu poder falar um pouco sobre a minha história antes da gente começar, eu queria que... Vamos ver quantas pessoas a gente tem aqui. Eu acho que 8 pessoas. 11 no total, né? Então, se vocês puderem falar um lugar que vocês têm o sonho de visitar, de ir até lá, ou sozinha, ou com o marido, ou com uma pessoa amada que você hoje esteja com você, eu queria saber rapidamente, assim, quem puder abrir o microfone e me falar, nossa, o meu sonho é ir para tal lugar. Meu sonho é ir para Maldivas e eu irei. Show, isso é verdade. Esse segundo princípio básico é muito bom. Quando você já fala e profetiza com a sua boca e principalmente fala aquilo que você verdadeiramente acredita. A gente sabe que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Inclusive, tem um livro maravilhoso da Joyce Meyer, se vocês não leram, gostaria de recomendar para vocês, chama Eu e a Minha Boca Grande, e fala sobre a importância de você fazer exatamente igual a Tereza, falar que ela vai verdadeiramente para Maldivas. Obrigado, Tereza. Quem mais? Ninguém mais quer ir para lugar nenhum? Todo mundo quer ficar onde está? Bora lá. Pode ser o sonho mais distante que você tiver. Pode ser a... Edinaldo, tenho certeza que você tem o sonho de ir para algum lugar. Fala aí, compartilhe. Bom, vamos lá. Enquanto o pessoal vai criando coragem para falar para onde gostaria de ir, gostaria de falar para vocês que é uma honra estar aqui. Eu fui convidado pela Grace para que eu pudesse contribuir um pouco com a vida de vocês. Eu normalmente prefiro perguntar para as pessoas o que elas estão buscando e aonde elas querem chegar, até porque quando a gente vai falar sobre a aviação, na aviação a gente sempre tem que definir estágios básicos. E eu, por muito tempo, andei assim, deixando a vida me levar. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, passei por uma infância assim bastante conturbada para conseguir chegar onde eu cheguei, e muitas pessoas falavam para mim que eu nunca seria aviador, porque eu não tinha condições financeiras, porque eu não tinha influência nem conexão com pessoas, porque as minhas notas na escola eram baixas, e aí com isso eu tive que superar muitos medos que eu tive naquele momento por não saber se eu ia chegar onde eu queria chegar. Se vocês não quiserem falar, vou pedir só para vocês levantarem a mão quando eu falar quem se identifica. Alguém se identifica com algum desses medos ou está passando por isso hoje na vida de vocês? Excelente. E eu menosprezei muitas das informações que colocaram na minha cabeça, muitas das inverdades sobre quem eu era e o que as pessoas pensavam sobre mim desde a infância. Porém, muitas outras eu acabei tomando posse porque entrava sem filtro. Eu não sei quantos de vocês sabem, de 0 a 12 anos, qualquer coisa que falem para você entra sem filtro, porque você não tem uma base, você não tem uma estrutura, você não tem ainda o teu cognitivo para proteger o teu emocional, e aí você acaba acreditando no que as pessoas colocam. E depois leva um certo tempo. Eu tenho certeza que vocês que hoje estão aqui nesse clube, no 12, vocês já passaram por todo esse processo com a Grace, aonde foi falado passo a passo o que Romanos 12 traz para cada um de nós. E foi isso que Deus tocou no meu coração, de eu mudar o que seria a minha mentoria, a arte de comandar, e transcrever o que tocou no meu coração. Então, eu peço realmente que cada uma de vocês que está aqui possa, conforme eu for falando, me dando o ok se está fazendo sentido para vocês, ok?
E aí, eu menosprezei tudo isso que falaram e eu acabei voando o mundo inteiro. Eu voei todos os 6 continentes, eu voei mais do que 120 países e eu conectei com mais de 180 culturas. E isso, para mim, foi algo maravilhoso. Só que levou muitos anos para eu passar por um processo de desbloquear, de destravar emocional, para que eu conseguisse. E eu vivia momentos na minha vida de religiosidade. A minha vida era embasada na religiosidade. Então, passei por todo o processo na época onde eu era obrigado, onde eu recebia a doutrina, para que eu seguisse uma palavra que até então, para mim, era morta. Até que um dia, vamos avançar agora no tempo lá para frente, agora aproximadamente 2 anos atrás, eu tive um voo. Vocês devem estar acompanhando aí o conflito que está tendo da Ucrânia com a Rússia, e foi por isso que eu perguntei aonde cada uma de vocês gostaria de chegar, qual era o sonho de vocês para onde ir, pelo fato de que a minha ideia era trazer histórias que tivessem associadas com o sonho de vocês, para que vocês soubessem um pouco mais como é estar lá. Porque isso foi a primeira coisa que eu aprendi no desenvolvimento pessoal. Aonde a sua mente chegar, o seu corpo chega. Se você pegar a definição de fé, Deus já falou isso lá atrás. Você não precisava da neurociência, você não precisava de treinadores emocionais, você não precisava de muitas coisas que hoje a gente tem acesso e são muito bons. Por exemplo, essa mentoria é excelente. Eu tenho acompanhado o trabalho que a Grace tem feito com vocês, mas se você for biblicamente, você já vê que a fé, ela é você visualizar aquilo que você espera enquanto você ainda não vê. E isso foi o que fez a diferença na minha vida. Assim como a Teresa falou, ela consegue enxergar que ela vai estar lá e que ela vai chegar nas Maldivas. Se uma vez a tua mente já chegou, o teu corpo chega. E eu decolava da Rússia, de um lugar chamado Khabarovsk, fica ao norte de Vladivostok. Não sei quantas de vocês já jogaram o War. E de lá eu fui para Tóquio, no Japão. E lá foi o momento que pela primeira vez eu ergui a minha mão e clamei a Deus, falando verdadeiramente, já não com religiosidade, mas sim com uma conexão espiritual com Ele. Foi onde eu falei: eis-me aqui, Senhor, usa. E a partir dali muitas coisas começaram a acontecer e a minha vida começou a mudar, mudou muito o curso do que eu vinha fazendo. E aí, por que eu estou aqui hoje falando para vocês? Porque eu percebi que a transformação, ela vem de dentro para fora. E eu sei que talvez muitas de vocês se conectaram com a Grace pelo que ela fazia antes, pelo que era como é que se diz, a posição que ela ocupava e pelo produto que ela vendia. E se vocês puderem levantar a mão, eu vi que a Carla é o caso. Se alguém mais já conhecia a Grace antes, show, excelente. E eu percebi, pela minha experiência em casa, convivendo com a minha esposa, com a minha filha, o quanto verdadeiramente essa transformação de dentro para fora é o que faz a diferença. Mas isso não quer dizer que você, mulher, não tenha que se embelezar. Você não tenha que fazer o que é hoje o que mais te agrada esteticamente. Então, é por isso que se você pegar, eu coloquei aqui para a gente seguir nessa sequência, baseado justamente no que está no 12 e trazer para a arte de comandar dentro da aviação. Para vocês terem uma ideia, eu iria falar de adaptabilidade, de honra, de servir, de obedecer e de conectar e se desconectar. E aí eu acabei chegando em falar da beleza de dentro para fora. Eu fiz formação em coaching em toda essa trajetória, passei a estudar as neurociências cognitivas, hoje eu faço mestrado nos Estados Unidos, com um único objetivo: entender o porquê que, ainda que a nossa vida tenha sido feita de pessoas para pessoas, a gente entende tão pouco sobre outras pessoas. E foi nessa conexão com Deus que eu entendi que a gente não precisa gostar necessariamente de uma pessoa, mas você precisa amar. E alguém de vocês pode me responder qual é a primeira pessoa que você deve amar? Exatamente, a si mesmo. Quando você entende esse princípio básico que Deus colocou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo,
você passa a comandar sobre a sua própria vida. E esse é um princípio básico na arte de comandar. É você se conhecer, é você entender que é de dentro para fora, e aí você consegue seguir 3 pontos, que é o que a gente usa naturalmente na aviação. Quando um avião chega em uma posição à noite, ele é desligado integralmente. Você desliga todo o equipamento do avião. Eu não sei quantas de vocês já voaram, mas quando você faz o último voo, normalmente, quem está como passageiro não percebe isso, mas depois que o último passageiro sai, se esse avião vai ficar para pernoite, assim como a gente faz na nossa casa, ou como você faz no seu carro, quando chega, você desliga tudo, confere se não ficou nenhuma luz externa ligada para você não consumir a bateria, você desliga as luzes da garagem e tudo mais, e ali ele vai ficar. Só que no avião, ele desliga integralmente, não é que nem o carro que ele permanece alimentado, muitas coisas. Quando você liga isso de manhã, você acaba tendo uma reenergização, um realinhamento. E ali, por uma posição de GPS, eu sei que imagino que todos vocês hoje já estão acostumados com o termo GPS, né? Ele informa a posição de quem é o avião. Então, a partir dali, o avião passa a saber quem ele é, ele realinha, ele identifica quem ele é, ele faz um alinhamento de posicionamento geográfico, e a partir desse alinhamento, o aviador que está ali vai inserir em uma tela pequenininha aonde ele está, aonde ele quer chegar. E na nossa vida é a mesma coisa. Todos nós, quando nós acordamos, você vai acordar de manhã, efetuar um despertar, abrir os olhos, você despertou para a vida, você reconhece que você está vivo e você tem essa conexão imediata com Deus. E aí é que vem a importância, por exemplo, do que está no Romanos 12, é justamente você não só se conectar com você mesmo, mas conectar com o Criador. Porque todo dia você vem naquele famoso versículo de que todas as manhãs, a cada manhã, as misericórdias se renovam. E na aviação é exatamente a mesma coisa. Você reconhece quem você é, que você está lá em Gênesis 1:26, você é a imagem e semelhança do Criador. Você programa o que você vai fazer, aonde você está e aonde você quer chegar. E aí, como disse a Teresa, aonde você vai chegar, na verdade. E quando você faz esse alinhamento dessa beleza interior, nada mais é do que você fazer esse despertar de dentro para fora. Se você sabe quem você é, se você sabe qual é o ponto que você está, você consegue traçar essa rota para onde você quer chegar. E eu tenho certeza que cada uma de vocês aqui é diferente. E quando fala lá que nós somos a imagem e semelhança do Criador, não fala que nós somos todos iguais. Cada um aqui teve a sua experiência, cada um aqui teve a sua vivência, cada um aqui passou pelo seu trauma, pela sua fissura emocional, por alguma condição que gerou medo em você. E aí, com isso, você acaba passando a querer satisfazer o que a sociedade está esperando de você. Alguém de você se identifica com isso? Já passou por esse tipo de dor? Eu tive que aprender muito nessa caminhada com a minha esposa. E lá, um dos próximos pontos que a gente vai falar é sobre essa questão da diferença de ouvir e de escutar. Por exemplo, essa semana a gente recebeu uma mesa, que demorou bastante tempo para a gente fazer a escolha. Tenho certeza que vocês já passaram por isso, que você decidiu que queria comprar uma mesa nova, e aí você entrou em conflito com o seu marido. Em vez de você entrar em harmonia, entrou em conflito. E a gente passou por um conflito muito grande, porque eu visualizava uma mesa rústica que contava a história, feita de madeira de demolição. A minha esposa queria uma mesa que ela era de madeira também, uma madeira maciça, mas que ela tinha uma pátina por fora. Ela tinha um toque criativo efetuado por uma pessoa que estava fazendo aquilo por um embelezamento externo da madeira. E aí, nesse embelezamento externo, entrou um processo que chegou em alguns momentos a ter alguma oscilação emocional de discussão, porque eu falava, eu enxergo a beleza interior da mesa.
O que é bonito de você ver que essa mesa ela está riscada, ela está amassada, ela tem porrada de martelo, porque ela já tinha sido utilizada em outros lugares. Alguém pregou alguma coisa, ficou buraco de prego. Você enxerga toda aquela ranhura da madeira, que nem você vê na cortina aqui atrás, assim, uma ranhura nela. E ela falou assim, então, mas a outra aqui é mais legal, porque ele passou uma massa em cima e ele escondeu esses buracos, essas marcas. E aí ficou essa pátina aqui, deu um efeito legal. Ó, aqui tem um efeito avermelhado, aqui tem um efeito azul, algum tem um efeito de outra cor. Onde vocês estão entendendo o que eu estou passando para vocês? A essência da mesa, ela está lá, ela não vai mudar. Só porque você fez um embelezamento externo. Mas a partir do momento que você entende que essa mesa, e no fim a gente optou por essa mesa, a mesa está ali, é muito bonita a mesa. Toda vez que eu olho aquela mesa, eu lembro. Não importa se eu tomei essa martelada, se eu tomei uma rachada aqui, uma rasgada, um machucado, alguns lugares ali onde algum bicho acabou atacando a madeira, a tua essência, o que Deus enxerga em você, permanece exatamente a mesma coisa. E eu não estou querendo dizer assim que você não deva se embelezar exteriormente. Isso sim, isso é maravilhoso. E vocês, mulheres, não só podem, como devem fazer. Mas façam isso extraindo a partir da essência de vocês, não para satisfazer o que uma amiga tua quer que você faça, o que outra pessoa fala para você que é o que você deveria fazer. Eu tive uma mentorada que demorou um tempão para conseguir destravar ela para que ela subisse no palco. Eu comecei um programa no início de novembro de treinar pessoas em um programa que chamava o Destravar Emocional. Inclusive, se vocês quiserem me seguir no Instagram, você vai ver que tem vídeos sobre esse programa. No Instagram está como Comandante Fabrício. É uma foto vermelha lá, grande. Você vai ver esse programa. Inclusive, eu acho que tem um vídeo dessa mentorada minha lá subindo no palco. Não sei quantas de vocês sabem, mas os maiores medos que as pessoas carregam estão relacionados a falar em público e o medo da morte. Não existe pesquisa hoje sobre o medo de viver, mas eu noto que depois da pós-pandemia, muitos de vocês devem ter percebido o quanto muitas pessoas hoje estão com medo de viver. E é por isso que eu comecei falando para vocês de essência, de entender verdadeiramente quem vocês são. E essa mulher é uma mulher maravilhosa. Hoje eu vejo mulheres fazendo procedimentos estéticos externos, como colocar um aumento de glúten, como colocar... de glúten não, de glúteo, né? Não de glúten. Um aumento de glúteo e fazer enchimento nos lábios para ficar com um lábio mais carnudo, um lábio mais proeminente, digamos assim. E ela carrega tudo isso desde a criação dela, desde quando ela nasceu. Só que aí o que as pessoas fizeram? As melhores amigas, entre aspas, percebiam essa beleza nela e começaram a dizer para ela o quê? Você é muito bunduda, isso aí é isso, é aquilo, e daí ficavam depreciando a imagem dela. Aí outros falavam para ela assim, você tem essa boca grande aí, você tem cara de cavalo, quando eu vejo para você parece que eu estou olhando para um cavalo. E ela gravou aquilo. Ela mapeou mais de 35 bloqueios que foi colocado nela na época de escola. E o que aconteceu com ela? Ela não conseguia se olhar no espelho. Ela falou, eu me olhava no espelho, a primeira coisa que eu via era a cara de cavalo. Eu tinha a boca grande e eu via literalmente como se fosse um cavalo. Então, eu não conseguia me olhar no espelho. Eu não conseguia subir no palco porque eu tinha medo que a hora que eu subisse no palco, eu ia estar muito mais exposta do que se eu estivesse em casa. Então, eu acabava vivendo uma vida só dentro de casa. E essa mulher subiu no palco, ela passou a palestrar. Na primeira palestra dela, ela deu o depoimento dela, de que quando ela conseguiu superar isso, ela falou, eu vou tornar isso meu propósito de vida, a acionar mulheres que estejam passando pelo que eu passei, que estejam preocupados com a sua beleza externa, e eu vou transformar, transbordando na vida de cada uma delas, para que elas possam entender que nada do que colocaram na cabeça delas é o que elas são.
Então, eu sempre falo para as pessoas, e especialmente mulheres, porque não que isso não aconteça com homens, tá? Acontece muito com homens, mas normalmente a mulher é mais sensível, ela transmite isso, olha, eu estou passando por isso e eu estou sentindo que isso está me afetando. Alguém de vocês já se identificou, já passou por isso e tem melhorado dentro do Clube no 12? Pode levantar a mão, ou se alguém tiver coragem de dar um testemunho, seria muito legal, assim, quem puder contribuir. Ninguém? Animada para contribuir aí? Bora lá, então. Carla vai falar. Carla vai falar. Muito bem, Carla. Então, desde que eu comecei a participar do Clube no 12, com a Grace, tudo, as meninas que me conhecem há mais tempo, eu tinha um cabelo longo, loiro, como fosse uma Barbie, praticamente, vamos dizer assim, né? Então, eu tinha um bloqueio com isso, com a minha imagem. Então, eu vivia uma imagem para agradar o meio onde eu trabalhava, com beleza, trabalhava com a área que a Grace também trabalhava. E aí, para mim se sentir aceita, eu andava daquela forma. Me posicionava de uma forma, tinha o cabelo de uma forma, tudo era nesse sentido. Depois que eu comecei a entender que há uma beleza em mim, dentro de mim, própria, algo meu que Deus fez, e eu não precisaria viver algo que não era a minha essência. E aí eu fui no SS com a Grace pela segunda vez, e de lá Deus falava no meu coração que eu precisaria fazer uma mudança radical, de dentro para fora. E isso ia afetar no meu visual. Então, eu peguei, cortei o cabelo, resolvi descobrir quem realmente eu sou. Então, eu venho nesse processo, né, de autoconhecimento e como que minha vida tem sido outra depois do que eu vivenciei, nesse caminhar. Então, assim, hoje eu tenho até criado coragem, né, graças a Deus também, estou superando esses bloqueios de autoimagem, de estar fazendo uma live todos os dias, 7 da manhã, com algumas mulheres aqui, falando sobre a beleza própria. E aí eu falo de tudo um pouco que eu vivo. No meu dia a dia, às vezes com a arrumação da casa, como liderar, como que eu trabalho com as vendas, mas no todo mostrando para a mulher que ela entenda que ela é bela, que nós somos criativas e com isso a gente consegue fazer algo a mais e não ficar parada só em mim. Então, assim, eu falo que depois que eu mudei o visual, aceitei, tá entrando ligação aqui, quem sou eu realmente, a minha vida realmente foi doloroso, porque toda mudança, né, tem uma certa dor, mas as mulheres se aproximaram mais de mim, sentiram uma mulher mais forte, viram que se identificaram comigo. Então, assim, profissionalmente e pessoalmente também, assim, foi muito melhor. Então, essa mudança que eu ainda estou nesse processo. Por isso que eu estou buscando cada dia mais, ouvir mais, ler mais livros, porque eu vejo assim, que eu tenho um potencial dentro de mim que precisa ser trabalhado a cada dia. Sem dúvida, é excelente. Olha, eu fico muito feliz com o teu testemunho, porque isso é o que vai transformar a vida das outras mulheres. Porque se eu falar, começa por 2 pontos. Primeiro, a maioria das meninas aqui não me conhece. E segundo, eu sou homem. Então, existe um pressuposto que fica aquela coisa, mas ele é homem, o que ele entende do que eu estou passando? Quando você, mulher, fala para outra mulher, ela tem um reconhecimento, tipo assim, poxa, ela passou por o que eu passei. E é muito legal você estar falando disso. Foi legal você falar de livros, que eu vou incluir no final aqui, antes do encerramento, falar sobre as 3 esferas, que eu não ia falar aqui. E a esfera intelectual, ela é muito importante para que vocês consigam levar adiante com consistência o trabalho de vocês. Obrigado, Carlos. Gleice, pode falar, por gentileza. Olá, bom dia, meninas. O meu é um pouco parecido com a Carla aí. Eu também passei por esse processo, né? E estou passando, porque eu sempre trabalhei no meio corporativo e eu sou mais morena, e isso é um problema no meio, e eu tive que me adequar, né? Com o cabelo, tive que me adequar à roupa, para que eu tivesse oportunidade no mercado. E quando eu tive um problema de saúde, e entendi que ou você está bem para estar no mercado,
ou você vai ser somente mais um número sendo excluído dele. Então, eu comecei a fazer uma transição de carreira e eu fiquei, assim, tão estressada que o meu cabelo, ele caiu muito. Eu fiquei, assim, com falhas aqui, assim, no cabelo, enorme. Então, eu tive que passar por um processo com psicólogo, voltei a fazer terapia. Para quê? Para entender que eu sou eu mesma. Eu precisava me encontrar com a minha identidade. Então, foi quando eu fiz o corte no cabelo, cortei o ano passado bem curtinho. Eu mesma fui para o espelho, cortei o cabelo e comecei a me olhar no espelho como eu sou. Eu mesma tive dificuldade de reconhecer a minha identidade. Reconhecer que eu sou. Hoje eu até acho estranho quando as pessoas falam assim, se falar da Gleice Nazário e não pensar nos cachinhos dela, não é ela. E eu tive essa dificuldade de me reconhecer. Estou também no processo, estou desde 2020 passando por esse processo de identidade, de me reconhecer quem eu sou e partir por um caminho também com muitas vertentes, que é a questão da etiqueta. E uma das minhas aulas, eu também perguntei isso para a professora, né? Poxa, mas você tem alunas negras e de cabelo enrolado? Aí ela riu e falou assim, você sempre será bem-vinda. Não só você, como todas as outras. Então, muitas das vezes, o preconceito está dentro de nós. Nós temos dificuldade de nos aceitar e achamos que não seremos aceitas em outros lugares. Então, não só o que você está falando, aquilo que eu vivi e hoje eu me achei e estou aqui em mim, linda e poderosa, me reconhecendo, não abro mão dos meus cachos, mas eu precisei passar por todo esse processo. Também como a Carla, estou lendo, estou me dedicando, estou aprendendo e estou transmitindo isso para outras mulheres. Obrigada pela oportunidade. Uau, que testemunho, hein? Parabéns, muito obrigado. Por isso que é importante, gente, cada uma de vocês falar um pouco sobre o que passou e o quanto transformou. E é por isso que eu falei que cada uma tem um timing. Hoje de manhã, por exemplo, eu estava carregando um peso de 99 quilos no início desse ano. Aí eu resolvi que eu tinha que me conectar comigo mesmo novamente, comecei a fazer uma autoanálise para entender o que era no meu emocional que estava me afetando, que levou a eu adquirir muito mais peso do que era o ideal para o meu corpo. E aí, depois que eu passei pelo processo da mente dominar sobre o emocional e aí passar a controlar o corpo, eu comecei a dar comandos para o meu corpo, que tipo, é eu que comando você. Exatamente como fala lá na palavra de Deus, de você ter, igual era na época do tabernáculo lá, né? Até onde o corpo chega, depois até onde a alma chega, e depois até onde só o espírito chega. E muitas vezes é só no espiritual que você vai acessar aquele milagre que você está buscando. E é por isso que a gente tem essa conexão com Deus. E aí, quando eu entendi isso, eu comecei também a passar por esse despertar, igual vocês citaram aqui. E eu comecei a treinar, e hoje eu estou 11 quilos abaixo do que era aquele peso. Não estou ainda no peso ideal, mas eu eliminei 11 quilos em 4 meses. Só que aí o que acontece? E é esse o ponto que eu quero falar para vocês para encerrar a parte da beleza. Evitar a comparação, porque às vezes você está muito segura do que você está fazendo e você compara. Aí hoje eu estou lá, feliz da vida, correndo na minha melhor performance até então, e aí passa uma equipe de 2 japoneses, um japonês e uma japonesa, imagino que seja um marido e mulher, e mais um pessoal que treina no profissional. E aí eu estou lá, achando que eu estou arrasando na corrida, e eles passam por mim numa velocidade umas 3 vezes maior. Daí eu parei assim, e aí por um minuto veio aquele pensamento, sabe, de dizer assim, caramba, eu nunca vou chegar lá. Que adianta eu treinar, eu estou achando que eu estou muito bem, né? Você vê aquela pessoa correndo, leve, solta. Mas é justamente isso, cada um de nós tem o seu tempo, cada um de nós tem o seu ritmo. Então, às vezes, o tempo da Carla foi diferente do tempo da Gleice, às vezes alguém de vocês está aqui e fala assim, caramba, como que elas conseguem e eu não? Você consegue, com certeza, assim como a Tereza falou, eu vou chegar lá nas Maldivas e vai chegar. Depois, antes de encerrar, eu vou falar para vocês um dos maiores medos que eu tive na vida, que eu passei por uma condição bem complexa lá em Maldivas. Por isso que eu perguntei, como eu vou em mais de 120 países,
A minha ideia era contar um pouquinho de cada país. Se alguém aqui criar coragem e resolver falar, olha, eu tenho o sonho de ir para tal lugar, abre o microfone e fala, que daí eu incluo esse lugar que eu tive também. Bom, o que eu queria ler aqui em relação à força e beleza interior da mulher? Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Isso aqui está no Romanos, está no 12, também é o 3. Por que eu estou falando para vocês disso? Porque a força interior da mulher é o que vai fazer uma transformação assim inacreditável dentro do lar de vocês. Alguém de vocês já ouviu falar que a tradução correta do hebraico de quando Deus criou a mulher a partir da costela, como que Deus chamou a mulher? Alguém sabe da tradução correta do hebraico, como que a mulher foi definida? Alguém? Ele chamou de opositora idônea, na tradução do hebraico. Isso quer dizer que você não foi criada por Deus para você concordar com o marido. Até se vocês puderem escrever aqui quem é casada, quem está namorando, quem está buscando uma oportunidade em Deus para que o seu marido seja materializado para você, escreve no chat aqui ou fala auxiliadora e idônea. Exatamente. E aí foi escrito isso, auxiliadora e idônea. Só que na tradução do hebraico, ela não é uma auxiliadora, ela é uma opositora do que o marido está fazendo. Mas e por que é uma opositora idônea? Porque ela vai estar observando o que está sendo feito dentro do seu lar e ela vai estar sempre contestando condições em que ela está encontrando que não deveriam ser daquele jeito. E hoje eu entendo por que eu tinha tanto conflito dentro do meu lar. Porque a minha esposa muitas vezes enxergava o que eu não enxergava, mas ela, de forma idônea, me trazia essa condição. Ela chegava e falava, olha, isso aqui não vai dar certo, olha, isso aqui que você está fazendo não é a maneira correta, olha, você está sendo injusto, olha, você pegou pesado com as crianças. Então, é nesse sentido a oposição. Só que quando foi feitas as traduções mais atuais, foi colocado como auxiliadora. E a maioria das pessoas espera que a esposa concorde. Então, o primeiro princípio é realmente o princípio da honra. É você ter o marido como a cabeça do lar. É você ter o marido como sendo o comandante dentro do teu lar. Mas você, mulher, não só deve, como tem que ter essa responsabilidade de se posicionar sem desonrar o marido, mas numa condição em que você vai estar se opondo nas condições que você vê que o lar está sendo colocado em risco. Faz sentido para alguém de vocês isso? Alguém de vocês já experimentou trabalhar de uma forma em que você faça um alinhamento com o marido para que vocês somem ao invés de ter conflito interno? Alguém já passou por isso? Eu vi que a maioria aqui respondeu casada. Beleza, então. Vou dar continuidade aqui. Então, passando dessa parte da condição de idoneidade e o quanto a mulher tem essa condição dentro do lar, uma condição que eu percebi que acontecia na minha casa e que depois acabou se materializando na minha família hoje, eu e a minha esposa e os meus filhos, foi uma condição de você ser uma mulher virilizada e o marido muitas vezes ser emasculado. Alguém de vocês já ouviu falar sobre esse conceito? É quando você muitas vezes passou por um lar aonde o seu pai, ele não tinha uma condição, ou melhor, o pai do seu marido, ele tinha uma condição que ele não estava se posicionando. E aí, com isso, dentro da casa, quem realmente comandava, quem realmente
atuava, quem realmente tomava as decisões era a mãe. E com isso ele acostumou até essa condição. E muitas mulheres tiveram essa condição e replicaram o comportamento de mãe. Alguém de vocês aqui gostaria de compartilhar se você tem esse tipo de dificuldade dentro do teu lar hoje, de você acreditar que o seu marido não faz aquilo que ele deveria fazer, mas você acaba se antecipando e tomando as rédeas da situação e entrando no controle, ou muitas vezes não deixando ele agir como marido? Sei que esse assunto é bem sensível para a maioria das mulheres. Não? Ninguém passa por isso. Eu já passei muito por isso. Eu tive bastante conflito no início, porque eu não entendia o quanto a minha esposa podia somar dentro do lar. E aí a gente mantinha esse conflito. E aí eu percebi que o que aconteceu? A minha esposa, ela passou por um momento de perda do pai dela com 5 anos de idade. E o fato dela ter perdido a figura de pai dentro de casa, ela acabou passando por um processo de virilização. E por quê? Porque como ela não tinha a presença de pai, ela via a mãe dela o tempo inteiro sendo a responsável por tomar as decisões, por estar controlando o que estava acontecendo dentro da sua casa, por estar atuando na criação dos filhos, por estar fazendo um duplo papel. E isso fez com que ela tomasse essa característica de uma mulher viril. Depois que você foi ativada nesse sentido, na maioria das vezes, para que você consiga devolver o cajado, o bastão, para que você consiga devolver essa posição para o marido, na maioria das vezes, ela leva um certo processo. Você precisa se permitir. Gleice, pode falar, que você está na primeira da fila aqui. Olá. Primeiro você perguntou do país. Eu quero morar em Portugal e quero visitar Londres e a Escócia. Segunda situação é essa do marido aí. Eu não tive um pai presente e tive uma mãe super dominadora. Casei com um cara que tem um pai ausente e uma mãe super dominadora. Um choque tremendo. E não é fácil, né? As situações assim de conflito são muito grandes e, além de tudo, ele, mesmo tendo uma mãe muito matriarcal, ele é muito machista. Então, assim, no início, como você falou da sua esposa, né? Eu tenho tentado entregar o bastão para ele. Tenho, sim, abrir mão, mas ele, de certa forma, quer estar por cima, quer decidir, mas ele também não sabe como fazer. Então, ele também não sabe receber ajuda. Então, os nossos conflitos têm sido, nesse sentido aí, bem difíceis. Eu consegui me achar, consegui abrir mão, estou entregando o bastão, mas embora ele seja muito machista, ele não sabe fazer. Ele não sabe ouvir. Ele precisa de alguém para estar ali resolvendo. Ele não tem autonomia. Eu diria, acho que a palavra certa seria essa. Por mais que ele queira ser o sacerdote da casa, ele não tem autonomia para poder fazer isso. E até uma dica para as mulheres aqui. Nós reclamamos muito dos homens, mas quem educa os homens somos nós. Então, que você, que é mãe de menino, principalmente, né, coloque o seu filho para ser homem da casa, para que ele se entenda, que ele se veja como sacerdote da casa. Ele que vai direcionar, ele que tem que estar ali conduzindo certas situações. E eu acho que as mulheres, pelo menos assim, o que eu tenho convivido aqui ao meu redor, é que elas colocam os meninos numa redoma como se fossem uma menina. O bebezinho da mamãe que nunca vai crescer. Mas esse bebezinho vai virar marido. E que marido você está entregando para a sociedade? Isso também é responsabilidade nossa. Porque a gente se coloca no lugar de reclamar dos homens, né? Mas nós também não nos posicionamos como auxiliadoras, educadoras, como mulheres que vão se posicionar na educação dos filhos.
E muitas mães pegam as meninas e colocam como as princesas que não precisam ter responsabilidade, que não precisam cuidar da casa, que não dependem de homem. Então, nós estamos enfrentando na nossa sociedade hoje um mito de reclamação e murmuração, tanto dos homens com relação às mulheres e das mulheres com relação aos homens, mas porque nós, mulheres auxiliadoras, as mais idosas, vamos dizer assim, como está escrito lá em Tito, não estamos assumindo esse lugar que seria nosso. Ensinar as mulheres a amar o seu lar, a cuidar da sua casa, a honrar os seus esposos, porque a gente mesmo não aprendeu, mas que a gente possa hoje refletir nessa oportunidade. Fabrício, muito obrigada. Eu que agradeço, Gleice. Foi perfeito o que você falou, eu fico muito feliz, porque esse era o principal ponto, a principal mensagem que eu queria passar para vocês. A Gleice falou com maestria. A preocupação é justamente com os filhos. Talvez, nesse momento, seja mais desafiador do que você possa perceber, ou que, nesse momento, você ainda acredite ter força para fazer, mas eu venci isso, a minha esposa venceu, e a gente venceu na oração, a gente venceu isso em Deus. Então, você consegue fazer. Mas se você ainda tiver uma condição de que, tipo assim, está havendo conflito entre você e o seu marido, até isso ir, pouco a pouco, o bastão ser transferido, e você conseguir passar para ele que ele é amado e que ele não precisa ter medo das decisões, você vai conseguir começar a educar, principalmente filho e filha, do jeito oposto que a Gleice falou aí. Não tratando a filha como uma princesinha e não tratando o filho como um super protegido. O menino, ele tem que ser realmente transferido para o pai, e a menina tem que sentir o amor de pai, tem que sentir um pai presente. Eu estava vendo um estudo sobre delinquência juvenil, eu até salvei aqui justamente para falar para vocês. Toda vez que você tem essa quantidade de pessoas definidas pela sociedade como delinquente, você teve uma falta de presença de pai. E não é por uma presença que às vezes o pai não esteve lá fisicamente, mas é porque o pai não se posicionou, porque o pai não sabia como se posicionar, ou ele estava ausente fisicamente. Mas na maioria das vezes foi porque o que ele viu em casa foi justamente o que a Gleice falou. Foi justamente uma mãe que estava sendo bastante arbitrária, muito provavelmente a condição de educação dele foi bastante repreensiva, e ele acabou se fechando nessa condição de se tornar emasculado, porque ele acreditava que qualquer coisa que ele fizesse, ele ia acabar sendo criticado. E no medo de sofrer uma crítica, no medo de você sofrer um processo de rejeição, você acaba não fazendo nada, porque você tem medo de qualquer decisão que você tome possa ser criticada. A Lourdes, eu acho que queria falar, não é isso? Oi? Você queria falar, Lourdes? Eu acho que você tinha erguido a mão aqui. Eu levantei a mão, o que eu ia falar era quase assim baseado no que a Grace falou. Ela arrebentou mesmo, ela falou tudo que assim a gente precisava ouvir. Isso é tudo que ela falou é mais que verdade. Eu não estou conseguindo aparecer aqui na câmera. Não, não tem problema não. A tua voz está chegando. Vocês estão seu testemunho. Então, hoje eu estou no hospital com a minha filha de 11 anos. Ela foi diagnosticada com câncer. E eu estou passando por um momento muito difícil na minha vida, porque eu moro no Rio Grande do Norte, na cidade do interior, e eu estou em Fortaleza com ela, fazendo tratamento. E eu tenho uma loja física na minha cidade, e eu abandonei o meu trabalho, que em primeiro lugar é a minha filha, né? Então, abandonei a loja com 2 funcionárias lá, e hoje está fazendo 4 meses que eu não vou na minha cidade. Que eu não vou no meu trabalho, na minha loja. Está muito difícil para mim, sabe? E o meu esposo, ele
tem um comércio, um mercantilzinho, vizinho à loja, mas a gente nunca deu certo trabalhando juntos. Quando eu trabalhava com ele no comércio, a gente só brigava. Aí foi daí então que eu comecei a trabalhar sozinha, de sacoleira. Aí eu comecei vendendo bijuterias, folheados. Aí, no decorrer do tempo, eu coloquei uma loja de roupas e também acessórios. Mas, assim, na nossa casa é tudo individual. Ele tipo assim, com o trabalho dele, eu com o meu. Eu nem me meto no trabalho dele, nem ele no meu trabalho, entendeu? Aí, também, nessa parte de tomada de decisões, de resolver as coisas em casa, sempre fui eu que resolvi tudo. Tipo assim, deu problema, trocar uma luz, um cano tá vazando, tudo isso eu sempre que resolvi na minha casa, tá entendendo? E eu Alguma vez sempre você buscou passar para ele fazer? acarretei para mim todas as coisas que eu poderia ter deixado sem fazer para que ele fizesse, entendeu? Mas eu sempre fui fazendo para poupar, sei lá, para não incomodar. E isso prejudica a gente, porque o esposo da gente passa a ser aquela pessoa que reclama se não está feito, entendeu? Como é que você vê isso aqui acontecendo e você não vem resolver, você não chama alguém para fazer, mesmo que ele conheça a pessoa que faz, mas ele não toma a decisão, entendeu? Aí, por isso que muitas vezes a gente se torna sendo as culpadas por não ter um diálogo a mais, por não sentar e conversar e dizer, olha, isso aqui é você que vai resolver, você é o meu esposo, é o dono da casa, então você tome parte das coisas que você tem que fazer e deixe eu fazer as minhas, entendeu? Aí eu sempre fui uma mulher assim muito cheia de preocupações em relação ao lar, ao trabalho e às filhas, que também ele nunca foi assim um pai assim presente para resolver os problemas das meninas. Eu tenho 3 filhas. Sempre foi eu. Aí a gente fica sobrecarregada, né? Completamente cheia de preocupação. Aí eu hoje, nesse momento, que eu estou aqui no hospital, tá tudo lá. Às vezes a gente trabalha tanto, deixa de dar atenção ao filho no momento para trabalhar tanto, como muitas vezes eu deixava de ir para casa mais cedo, fechava a loja já mais de 6 horas da noite, atendendo clientes, e hoje tenho 4 meses que não vou na minha loja. E nem E nesse sei quando momento, vou quem tem voltar. cuidado da loja para você, Lourdes? Tem 2 funcionárias lá que tá cuidando lá, sabe? Aham. Mas, tipo assim, eu não tenho tempo de estar, assim, nem ligando muito para perguntar como é que está. Tá, assim, entregue a elas e a Deus. Tá difícil, muito difícil, muitos boletos, porque quando a gente está dentro do trabalho é uma coisa, né? Quando está nas mãos de outras pessoas é diferente. Você passa a não vender o tanto que você vendia, não, sabe? Cara, tá difícil demais a minha vida. Muito. Só Deus para saber o quanto eu estou sofrendo. Mas, diante de tudo isso, eu só tenho a agradecer a Deus, né? Porque o tratamento da minha filha está evoluindo, o tumor dela já está diminuindo, ela está no 3º ciclo de quimioterapia hoje. E só tenho a agradecer a Deus. Mesmo quando eu chegar lá, eu voltasse a vender na sacola, de casa em casa. Já era tudo na minha vida. E ele vai honrar esse tempo que você está passando com a tua filha e com certeza você vai chegar a essa cura, porque
Quando você Eu tô aqui coloca eu tô no todo o banheiro. coração, Eu tô no banheiro. Eu tô no banheiro do hospital, porque tem mais uma criança e a minha filha no leito, sabe? Aí eu vim pro banheiro, pra não falar nada na frente de ninguém. É no banheiro que eu choro, que eu falo com Deus. Porque eu não posso chorar na frente dela. Ela tem 11 anos. Ela é uma mocinha linda, sabe? Ela me ajudava muito na live. Fazia stories, me ajudava a vender o infantil. Ela, assim, parece uma modelo, a coisa mais linda do mundo. e ela vai te ajudar muito ainda, Lourdes. Com Vai. certeza, você coloca diante de Deus isso e com certeza você vai buscar e vai adquirir essa cura. Você mesmo já falou que já está regredindo. Sim, e nesse momento ela estava passando por uma fase muito difícil, sabe? Porque ela não quer aparecer nem na frente do pai dela sem a peruquinha, sabe? Porque o cabelo dela já caiu todo. Tá me ouvindo? Vocês estão tendo apoio no hospital de psicólogos, de outras pessoas que estão dando apoio para você, profissionais dessa área? Temos sim. A Letícia, o nome dela, o cabelo dela caiu todo, sabe? Ela já tá bem carequinha. Aí o pai dela chegou hoje aqui em Fortaleza, só que a gente ainda não viu ele. Ele vai vir aqui no hospital mais tarde. Mas antes dele chegar, ela já quer colocar a peruca, não quer que ele veja de jeito nenhum ela sem cabelo. Aí eu falei para ela, minha filha, é o seu pai, você tem que aceitar essa fase do seu tratamento, isso vai passar. Você já vai nascer seus cabelos novos e tudo isso vai passar, mas você tem que viver essa fase. Não precisa você ter vergonha, não precisa você sofrer dessa forma. Mas ela está sofrendo muito. Eu pensava que ela, tipo assim, ela ia... Porque ela nunca chorou, ela enfrenta assim, com unhas e dentes, como diz a história do tratamento, mas a perda dos cabelos para ela foi demais. Porque era uma coisa que ela amava muito, era os cabelos dela. Isso faz parte justamente, você vê que justamente é uma questão de cura interior nos dois sentidos. Até essa questão, eu imagino, não tem como saber, né, o que você está passando, o que ela está passando, mas especialmente para a mulher tem isso, né, do véu, da questão da importância do cabelo. Não tem como saber. Eu passei por tudo isso com ela, junto com ela. De os cabelos começar a cair e ela passar a mão, pegar os punhados de cabelo e entregar para mim. Meu Deus. Mas a gente tá vencendo um dia de cada vez. E tá dando certo, graças a Deus. Que bom. Graças a Deus. Obrigado pelo teu testemunho. Eu vou dar continuidade aqui, porque senão vai acabar passando o tempo das meninas aqui. Muito obrigado. Obrigada. Um abraço. Com certeza, a cura já está garantida. Amém. Já. Em nome de Jesus. Obrigada. Amém. Eu poderia falar uma coisinha? Claro, por favor. Oi, não, desculpa, eu acabei de entrar agora porque eu, infelizmente, não consegui acompanhar desde o início. Eu também não quero atrapalhar. Eu não sei quem estava falando, mas se, de repente, ela quiser, eu gostaria que ela entrasse em contato comigo pelo meu WhatsApp para a gente conversar um pouco depois. Eu não sei quem está falando isso. Se ela quiser conversar, eu gostaria de conversar com ela. É a Lourdes, Lucimar. Como eu faço para falar com ela? Então, eu deixo meu WhatsApp para ela poder me procurar. Tá, eu vou esperar para a moduladora da Grace passar para você e colocar vocês em contato, porque eu não tenho o contato de nenhuma de vocês. Ou se alguém tiver, entre em contato com a Lucimar e coloca elas em contato, por gentileza. Tá bom, obrigada. Obrigado, Lucimar, pela tua disponibilidade, pela tua atenção.
E isso nos traz justamente a esse ponto que eu ia falar, que é o amor. Tudo isso que está acontecendo está relacionado ao amor, ou à falta do amor. Toda vez que você tem medo de que algo possa ou não ser realizado, ou que você sente isso, a gente está buscando, de alguma forma, estar nessa conexão direto com ele, porque ele tem um amor que é infinito. Tudo que é derramado diretamente do trono para nossas vidas flui através de um rio de águas vivas. E isso é o que cada um de nós pode carregar, desde que você esteja aberto para deixar esse rio fluir, para deixar que canalize. Então, isso aqui é uma coisa que eu carrego muito e passo muito, inclusive aqui dentro de casa. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, todos os dias eu busco amar cada vez mais as pessoas. Porque muitas vezes, nessa condição que você está, em alguma contraposição com o trabalho, com o marido, com a amiga, com a irmã, com alguém que você esteja tendo, na dúvida, ame. Ame a pessoa e deixe que o amor vai tratar na vida de cada um de nós. E aí, por último, eu queria contribuir com vocês falando sobre o princípio de ouvir e escutar. Muitas vezes a gente se propõe a ouvir a pessoa, mas a gente não escuta atentamente. Eu já fiz muito isso. A minha filha passou muito tempo falando comigo sobre isso. E por que eu criei o nome da mentoria, A Arte de Comandar? Porque eu comandei por mais de 3 décadas aviões ao redor do mundo, mais de 16 tripulações, de 16 pessoas dentro de um único avião, que era maior do que muitas empresas, mas dentro de casa eu não tinha me posicionado como pai, eu não tinha me posicionado como marido, eu não tinha tomado consciência da importância de eu assumir o comando da minha própria vida e ser o comandante dentro do lar. E o comandante, ele é governante, ele não controla as pessoas, mas sim aceita as pessoas como elas são e, através do amor, você passa a transformar. Então, eu não transbordei amor na época sobre a vida da minha filha. E hoje, nós estamos num processo de restauração da confiança do nosso relacionamento, porque eu permiti que ela se afastasse e todas as vezes que ela buscou falar comigo, eu falava para ela, pode falar, eu estou te ouvindo. Mas eu não estava escutando. E a pessoa que está falando, ela percebe se você está escutando ou se só está ouvindo. Então, caso vocês não estejam acostumados com a terminologia, o ouvir é a capacidade que nós temos de detectar sons. O escutar é quando você está fidedignamente, verdadeiramente prestando atenção naquilo que a pessoa está te falando. E mesmo que a pessoa fale assim, baixinho, uma tonalidade muito baixa para você, você vai ouvir e vai escutar. E é assim que Deus fala conosco. Quando Deus fala ao teu ouvido, ele vai falar baixinho. Vai ser uma voz tênue, vai ser uma voz amorosa, e é isso que ele espera que a gente faça em relação às outras pessoas. E eu tinha prometido que ia falar sobre Londres, ia falar sobre as Maldivas. Eu tive uma vez em Maldivas e uma das coisas que as pessoas mais fazem em Maldivas é ir para lá para mergulhar. E eu fui mergulhar e eu não, na época eu era bastante sedentário, então não fazia exercícios, eu não tinha um mínimo de proficiência física para algumas coisas. E o tempo que você tem que nadar é muito longo. E chegou uma hora que eu comecei a nadar e comecei a perder as forças e eu estava embaixo d'água. E aí eu tentava sair daquela situação e dava a impressão que eu não ia conseguir. Então, esse controle mental que você adquire é o que vai tirar você de situações difíceis. E muitas vezes, naquele momento, você não está conseguindo ter um controle emocional, porque o medo toma sobre você. E eu, naquele momento, mesmo estando num dos lugares mais paradisíacos do mundo, eu tive que, em algum momento, estar buscando essa força em Deus, me reconectar comigo mesmo e começar a nadar lentamente para que eu conseguisse subir e voltar para a superfície. E muitas vezes nós mergulhamos em problemas que são muito menores do que a gente imagina.
e que se você confiar em Deus, deixar Ele transbordar esse amor dentro de você e você simplesmente relaxar, você começa a subir e você passa a sair daquele problema que muitas vezes você mesmo acaba por estar criando. E quem é que foi a Lucimar? Agora eu não lembro, deixa eu ver aqui no chat, alguém falou sobre a ida para Londres. Eu vou contar uma coisa de Londres bem engraçada. Quantos de vocês já ouviram falar de Sherlock Holmes? Eu fui para lá e lá tem o pub do Sherlock Holmes. É um lugar muito bonito, é uma área turística bem legal e eu fui com alguns amigos lá. E aí, na hora que a gente chegou lá no pub, a gente tirou muitas fotos, olhou por dentro, muito lindo, todo aquele contexto de cachimbo, de lupas, de coisas para você fazer a investigação. Eu falei assim, nossa, como deve ter sido viver na época desse cara. Poxa, imagina você ser um dos detetives mais famosos do mundo, né? Como é que foi, né? Então, um amigo meu falou assim, você tá doido? O que você está falando, cara? Eu falei, pô, você não acha legal? Você não trouxe a gente aqui? Eu falei assim, isso aqui é um bar conceito. Ele não existiu. O Sherlock Holmes não existiu. Não é uma história de alguém que foi uma figura histórica e que viveu. Então, isso é o que eu queria deixar para vocês em relação a você. O teu cérebro não distingue o que é real do que o que é imaginado. Se você imaginar assim como a Teresa e visualizar, lembra? Até a palavra de Deus fala isso. Se você crê de todo o teu coração, isso vai verdadeiramente acontecer. Se me buscares de todo o teu coração, você me encontrará. E se você colocar todo o coração acreditando que o Sherlock Holmes é verdadeiro, você vai estar passando pelo que eu passei. Você vai falar, cara, tudo isso aqui é real. E da mesma forma que o teu medo se materializa e se torna real, você acreditar que você consegue se conectar a Deus e utilizar o amor para transformar, também é real. Então, a escolha está dentro de você. Ou você se conecta a Ele em amor, ou você vai se conectar a Ele pela dor, para que você, assim, venha encontrar o amor. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, meninas. Me sinto honrado por ter vocês aqui e gostaria que vocês fizessem perguntas, falassem, me dissessem como foi para vocês, porque normalmente, às vezes, a pessoa prefere esperar até o final. E se gostaram, peçam a vocês que vocês entrem no Instagram, me sigam, é o Comandante Fabrício, ou Fabrício Moresco, como está o nome aqui, para que vocês possam acompanhar um pouco mais o trabalho do Comandante É Você. Às vezes, para vocês, hoje não faz tanto sentido, mas às vezes para o seu marido, se ele seguir e acompanhar alguém que está falando sobre honra, eu vou falar muito, vou transbordar muito sobre o que eu passei, às vezes eu falando pode acabar transformando a vida do seu marido e ele entender que ele é o comandante da própria vida e o comandante do próprio lar. Essa é a arte de comandar. Bem, deixa eu falar só um pouquinho. Eu peguei só, infelizmente, eu peguei o finalzinho, mas o pouquinho que eu ouvi fez todo sentido para mim. Eu realmente vou segui-lo, porque eu acho que tudo na nossa vida parte realmente do amor, dessa busca dessa entrega. Eu tenho vivido muito isso, a partir da minha entrega completa e total ao Senhor. Gente, o Senhor, ele se preocupa com os detalhes. E quando você está predisposta a isso, a ouvir e a realmente mudar, para que realmente você viva o melhor de Deus, é muito engraçado. As coisas vêm, as coisas acontecem. E é uma coisa assim, paulatinamente, acaba sendo uma coisa atrás da outra. E até quando tem qualquer dificuldade, se você parar um pouquinho para ver, tem um propósito atrás dela, né? Então, isso, eu tenho vivido muito essa questão, né, dessa entrega, dessa comunhão. Eu queria muito ouvir alguém perguntando alguma coisa, para eu pelo menos sentir como é que foi toda essa aula, porque eu não sei nem se vai ficar gravada, eu queria muito que ficasse gravada, mas ainda bem que você está com o seu nome aí, Fabrício Moresco, que eu vou começar a seguir,
e para crescer, né, para aprender, porque o pouquinho que eu vi para mim fez toda a diferença. Fez Eu toda a fico muito diferença. feliz, com o teu testemunho em relação a isso, porque realmente, quando isso começou, foi um despertar, e eu escondi isso muito por essa questão do medo, de falar, nossa, como é que eu vou falar que eu sou um comandante que não comandou, que não governou, que não assumiu a própria casa? Mas eu percebi, conhecendo pessoas como a Grace, eu sou muito grato a poder estar aqui, falando para vocês, porque eu entendi que é isso que vai levar à transformação, é contar a própria história, falar pelo que passou, é entregar isso para a vida das pessoas. Eu também gostaria que alguém mais fizesse alguma pergunta ou comentasse, justamente para você ter um pouco mais de entendimento, né? Mas está gravado, eu vi que começou a gravar desde o início, então está sendo gravado, você vai conseguir assistir desde o início. Eu queria comentar com vocês em primeira mão que eu lancei o canal do YouTube, o Fabrício Moresco também, então se vocês quiserem se inscrever lá no canal e assistir, já tem vários podcasts que falam sobre a história de pessoas, a história é Improváveis Cast, é a história de improváveis que se tornaram imparáveis. E eu gravei com a Grace, então logo, logo a gente vai estar divulgando. Eu tenho que orientar ainda com ela, organizar qual que vai ser a data que a gente vai fazer o release, né, a publicação, né, do nosso podcast. Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir aproveitar ainda mais, porque foi maravilhoso, porque eu conto muitas coisas que eu passei como homem e o que eu deixei de fazer como pai e como marido. Eu fui omisso, ainda que eu tenha comandado durante 3 décadas. E ela fala muito sobre essa condição também. E o que me tirou da posição que eu estava, e é por isso que chama Improváveis, era uma pessoa que estava no ápice da carreira, que era a minha condição, eu voava o melhor avião do mundo, na melhor empresa do mundo, no melhor país do mundo, maior renda per capita, nos Emirados Árabes. E um dia eu senti um chamado de Deus e a minha esposa orava. Eu sabia que eu tinha esquecido uma coisa, é isso que eu ia falar aqui. Já que eu coloquei aqui, orou e jejuou. Eram os 5 pontos, mas eu coloquei esse 6º ponto, que foi o que Deus colocou no meu coração de falar para vocês. A minha esposa, eu só estou aqui de pé falando para vocês tudo isso, porque a minha esposa nunca desistiu de mim. Deus nunca desistiu de mim. E eu, por muitos momentos, desisti de eu mesmo. Porque eu achava que era impossível restaurar minha família, eu achava que era impossível restaurar o relacionamento com a minha filha. A gente passou por inúmeros processos de quase separação e a minha esposa falou, eu não aceito. Deus falou que eu e minha casa serviríamos ao Senhor e eu creio que Ele é fiel para cumprir. E aí a gente fez, ela fez, ela orou e jejuou, e orou e jejuou, orou e jejuou, e muitas vezes eu ria por dentro, que eu falava assim, mas pelo amor de Deus, o que essa mulher está fazendo? A mulher fica o dia inteiro orando e jejuando. Mas eu não tinha sido tocado até o dia que eu me permiti. Então, não desistam do seu marido, não desistam de vocês, não desistam das suas famílias. Vocês são mulheres do reino, vocês têm essa força interior da mulher, e eu sei que vocês vão fazer exatamente o que vocês aprenderam com a Grace aqui, vocês vão tocar outras pessoas, vocês vão transbordar e vão levar isso adiante. Gleice, pode falar. Eu gostaria de compartilhar aqui com o que você falou de não desistir do esposo, né? Porque às vezes a gente pega essa frase aí, como a Lourdes colocou, tá muito difícil, tá doendo muito o que eu estou passando. Então, às vezes está doendo muito para ela, outras pessoas suportariam bem, a dor da outra é muito mais do que ela está passando com o marido. Então, assim, seja qual for o seu problema, que você não venha desistir dele. Por quê? Nada é sem propósito. Quando eu aceitei o convite de Deus para eu casar com meu marido, eu falei assim para Deus, eu falei assim, Senhor, ele é totalmente diferente de mim. O que o Senhor quer no meio disso tudo? E o Senhor falou assim, para que a boa obra que eu comecei na vida dele se concretize, eu vou precisar de você. Então, Deus me deixou totalmente à vontade para escolher. E eu adoro desafios. Porque Deus conta com você. Deus pode não ter falado desta forma,
mas Deus conta com você, com as suas condições, com a sua capacidade. Porque Deus disse que não ia dar um fardo para nenhuma de nós que nós não suportaríamos. Então, não desista do que Deus te deu. Por mais difícil que esteja, Deus está segurando nas suas mãos. Deus não fez uma instituição falida. O casamento é uma instituição que, aos olhos de Deus, é perfeita. E se nós acreditamos que ele é perfeito e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, nós vamos agarrar aí com o nosso Fabrício Moresco, que ele vai dar essas dicas aí para o nosso marido. Ele vai dar essa dica aí para tantos outros homens e tantos outros lares. Se nós estamos sendo levantadas para resgatar as mulheres, que Deus confirme esse chamado no coração do Fabrício para que ele levante homens, porque tem muitos homens somente perdidos. Eles só precisam saber que eles não são os únicos. E que as mulheres só estão ali para auxiliar, não para mandar. Mas porque ela está sem direção, ela começa a bater para todo lado. Então, agradeço e que essas oportunidades de mentoria em vários assuntos surjam outras vezes, porque é nessas áreas aí diversas que nós vamos destravando. Que a gente compartilha aqui esse comentário e cresce. Compartilha e vê que não é só a gente. Compartilha, ouve um testemunho e a gente avança. Muito obrigada a todos que estão aqui por essa manhã maravilhosa. Fabrício, permaneça. Amém. Assim eu farei. Pode falar, Tereza. Oi, Fabrício. Gratidão aí pela sua entrega, por todas as suas palavras. E fale sim da sua história, tá? Porque você vai arrastar multidões com a sua história, com o seu exemplo. Porque muitas pessoas precisam ouvir, que é o que a Gleice falou, né? Que muitas pessoas podem estar na mesma situação que você passou e a sua história também vai mudar a vida delas. Então, só gratidão pela sua colocação, por tudo que você nos falou aqui, pelo seu transbordo. Parabéns pela sua iniciativa e que Deus abençoe, continue abençoando sempre, que você transborde mais e mais em muitos lares e na vida de muitas pessoas. Amém. 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 E falar para Lourdes que ela só agradeça, porque eu senti muito, muito forte no meu coração que a sua filha, Lourdes, está curada. Agradeça, não reclame, não fique falando de coisas assim tristes que aconteceram, só pense no que vai acontecer daqui para frente de alegria, de restauração da sua família, Lourdes. Sua filha já está curada. Amém. Aleluia. Honras Amém. E glórias a ti, Jesus. Obrigado, gente. Bom, é isso, gente. Agradeço, me sinto honrado por estar aqui com vocês. Fico muito feliz de vocês estarem comprometidas em levar essa mulher honrosa para dentro do seu próprio lar. E agradeço muito. Eu vou pedir para vocês todas, antes da gente encerrar aqui, só colocar aqui, vou só tirar uma foto, Bia. Se vocês puderem colocar o coraçãozinho, que nem a Juliana falou, a gente tira uma foto juntos aqui, pode ser? E eu vou pedir para quem curtiu, se puder, postar e marcar lá. Como é que liga a câmera para mim? Para mim. Eu vou te seguir com certeza, viu, Fabrício? Obrigado, eu agradeço. Coloca mas o coraçãozinho ali, ó. Você entra lá no Reações e aí marca o coração, só que a gente tem que colocar o coração quando eu falar 3, porque senão ele fica só por 5 segundos. Para lá. Falar? Quando eu falar 1, 2, 3, todo mundo coloca o coraçãozinho aí, eu tiro uma foto. Lá? 1, 2, 3, bora lá? Aí. Depois vai fazer sugestão de ajudar o tratamento da criança doente. Valeu.
Fabrício, eu quero agradecer, tá, em nome da Grace, pela palavra de hoje, por estar presente no nosso clube. Agradecer às meninas também por participarem, estarem aqui com a gente. A Tereza, o Silmar, a Carla, todas as meninas que sempre estão aqui. E é isso, quem ainda não faz parte do clube, chamar também, eu peço a vocês, tá, meninas? E quem não garantiu ainda a vaga no DNA Business Woman, você já está sabendo, Fabrício, do evento em São Paulo? Já, a Grace falou para mim que vai ter esse evento, mas pode me falar, pode falar os detalhes aí para eu já... Tá, o evento, no caso, é voltado para o empreendedorismo feminino, em si é o foco, mas vamos sim ter a presença de vários maridos, muita gente levando os maridos para acompanhar, são mais de 10 palestrantes, Cafu, Bela Falcone, então são muitas pessoas aí de peso mesmo para entregar para vocês ferramentas únicas. A maioria das meninas aqui já garantiram a vaga, mas quem não garantiu pode me responder no WhatsApp, tem desconto para vocês. Quem garantiu só a sua, bora levar todo mundo da família. E é isso, eu vou te passar, Fabrício, sobre o evento, local, tudo certinho, tá? Deixa aqui para mim o seu número do WhatsApp, você consegue? Eu vou te passar o meu para ficar mais fácil. Tá bom. Eu vou passar aqui na mensagem. Passa o teu aí, que fica mais fácil aqui, porque isso. Aqui para digitar Eu vou deixar meu número aqui para você. Aqui são vários. E as meninas também me chamam, tá, menina? Se ainda não garantiu a vaga. Não foi você que me mandou o link? Foi pelo direct. Então tá certo, eu tenho aqui. Tem, então tá bom. Aí me responde por lá, que aí eu te passo as informações do evento. 8998? Esse, no caso, tá com a Fran. O 8998 é então. Mas pode responder por ele também, não tem problema. Eu te passo por lá. Tá. Tá? Se você quiser me passar, eu salvo aqui. 16 também? O meu é 17. Então pode para me enviar, que eu já deixo o salvo de vocês duas. Tá, pode deixar. Com certeza a gente vai ter mais eventos juntos aí. Com não certeza. É à toa que eu sempre falo que Deus une propósitos e não somente pessoas. E eu tenho certeza que não foi por acaso que a gente se conectou. Sim, pode ter certeza. E nós, em nome das meninas que fazem parte do clube, esperamos você aqui mais vezes para entregar essa palavra abençoada. É muito gratificante. Vamos me convidar que eu apareço aqui. Então tá certo. Obrigado, gente. Prazer tê-las a bordo. Até a próxima escala. Até. Tchau, Bia. Obrigada. Obrigada. Tchau. Qualquer outra criança, claro, estava cansada de nossa informação, mas não conseguia parar de pensar nos quebra-nozes. Com uma curiosidade iniciativa, ela não conseguia dormir e saiu da cama. Meninas que tá aqui ainda, eu sou a Bia, tá? Apareci aqui algumas vezes, a Edinalva me conhece bem, a Tereza, a Carla, né, Carla? E agora, tranquila, caindo no sono. Algum tempo depois. Mas é isso, gente, um beijo, tá? E até a próxima. E me responde no WhatsApp, hein? Não esquece de mandar a gravação para mim dessa aula, amada. Vai ficar salva na plataforma, tá? Vou salvar agora tá mesmo. beleza. Tá ótimo, amor. Quer falar Obrigada. alguma coisa, Lourdes? Obrigada, Bia. Por nada. Eu vou te chamar no WhatsApp, tá bom, amada? Tá, eu mandei aí um WhatsApp. Eu não sei se vocês têm acesso, eu não sei mexer muito nessa plataforma. Lourdes, eu passo o seu contato para Lucimar, tá? Muito obrigada. Eu printei aqui. Um beijo. Printei aqui, ela botou Me ajudou muito. Muito obrigada. Deus abençoe infinitamente a vida de vocês. Amém. Até a próxima. Amém. Fica com Deus. Amém. Tchau. Tchau.